Hoje o nosso vídeo trata de porcentagem. Nós já falamos sobre proporcionalidade, divisão em partes proporcionais e hoje nós vamos falar sobre porcentagem. O que é uma porcentagem? É uma forma usada para indicar uma fração cujo denominador é 100 ou qualquer representação equivalente a ela. O que significa dizer isso? Bora pegar um exemplo aqui. 50% de um mesmo é o mesmo que 50 sobre 100. Lembra que está falando que é uma fração cujo denominador é 100. Denominador é a parte de baixo, numerador a parte de cima. Então, 50% pode ser representado na forma de fração 50 centésimos. Só que a gente pode simplificar esse zero e ela pode ser escrita 5 décimos. Ainda dá para simplificar tudo por 5. E aí a gente vai ter meio. Então, 50% pode ser escrito na forma de fração como meio, que é melhor para trabalhar com números menores. Mas se eu quiser, ainda posso escrever 0,50 ou 0,5, que é metade. Né? 50% é metade. Olha esse segundo aqui. 75% é o mesmo que 75%. A gente tem que escrever isso na forma de uma fração cujo denominador é 100. Então é 75 sobre 100. Ou 3 quartos. Bora ver como a gente consegue chegar em 3 quartos. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Olha lá. 75 sobre 100, a gente pode simplificar todo mundo por 5. E vai encontrar 15 sobre 20. Ainda dá para simplificar tudo por 5. E aí a gente vai encontrar 3 quartos, que foi o que estava aqui, ó. Certo? Essa é a forma mais a fração irredutível de 75 centésimos. Mas quando a gente tem uma fração e quer escrever na forma de decimal, que é o caso aqui, ó, a gente aqui quer a representação decimal. Quando a gente tem um número lá no final dele sempre tem a vírgula, só que não precisa ser escrito. Então é como se eu tivesse assim, ó, 75, sobre 100. Só que para cada zero que eu tirar de baixo do denominador, a vírgula vai pular para frente uma posição. Olha lá. A vírgula estava atrás do 5, foi para ficar entre o 7 e o 5, mas eu tirei um zero do denominador. Se eu andar com a vírgula mais uma vez para frente, esse zero vai sumir. Ó. Né? Só que ninguém escreve 1 no denominador. Né? Quando o denominador 1, a gente não escreve. E não pode ficar nada na frente da vírgula. Tem que ficar alguma coisa. No nosso caso, não tem nada, mas a gente então vai escrever o zero, porque é o zero que vai ficar. Pronto. Então, 75 centésimos, escrito na forma decimal. Olha esse outro exemplo aqui, ó. 9% é o mesmo que 9 sobre 100, ou 0,09. O quarto exemplo aqui, 0,4 é o mesmo que 0,40, ou 40 sobre 100, ou 40%. Agora eu queria dar uma palavrinha aqui, que é o seguinte. Se eu quero escrever um número decimal na forma de fração, eu escrevo esse número lá em cima no numerador, sem a vírgula. Então, no caso aqui, 0,40, mas eu não boto 0, eu boto só 40, porque 0,40 é a mesma coisa que 40. E como são duas casas depois da vírgula, eu vou botar 2 zeros depois do 1. Certo? Só que quando o denominador é 100, a gente viu que a gente tem uma porcentagem. Então, 40 sobre 100, a gente pode escrever dessa forma, 40%. Olha esse outro caso aqui. Quero escrever na forma de porcentagem. Bora ver se a gente consegue fazer com que no lugar do 40 apareça o 100. Né? No lugar desse 40 aqui apareça um 100. Se eu simplificar tudo por 2, olha o que vai acontecer. Em cima fica 3, porque 6 por 2 dá 3, e 40 dividido por 2 dá 20. Então eu tenho aí, não dá mais para simplificar. Mais do que isso não dá.
Mas lembra que eu quero fazer aparecer o 100 embaixo. Se eu multiplicasse o 20 por 5, 20 vezes 5 dá 100. Então eu tenho que multiplicar em cima também por 5. Bora fazer isso? Multiplicar em cima por 5 e embaixo por 5. Em cima fica 3 vezes 5, dá 15. E embaixo fica 100. Então agora eu tenho 15%. Certo? Essa outra forma de fazer, a gente vai ver no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo.